Olá pessoal, tudo bem? É um grande prazer e alegria estar aqui com vocês, gravando este vídeo, comentando um pouquinho sobre a lição da Escola Sabatina, neste canal que tem tudo para ser um grande meio de divulgação da ciência, da fé, dessa relação entre fé e ensino, fazendo uma conexão intrínseca com os estudos das origens e de fato, se você está aqui agora assistindo então este vídeo e quem sabe já assistiu a outros aqui postados, então compartilhe este link com os seus colegas e divulgue então esse canal para que ele possa crescer e fazer parte então de muitas pessoas que estão estudando esse assunto. Eu sou o professor Dr. Fábio Augusto Darius, eu leciono no UNASP, Campus Engenheiro Coelho, nas graduações de História, Teologia, Idade Média, História Eclesiástica, Antropologia Cristã, também cadeiras de religião, também para pós-graduação. E eu tenho o privilégio de contar com um time fantástico de colegas, professores e amigos que me fazem crescer tanto nessa nossa busca aí pelo conhecimento, que abraçada à fé, enfim, nos torna seres humanos mais ciosos de sua responsabilidade, de sua missão, enfim, que Deus levantou para cada um de nós, né? Então, eu fui então comissionado a estudar com todos vocês um trecho específico da lição da Escola Sabatina chamado A Criação na Literatura Antiga, que é justamente a lição de 25 de maio, segunda-feira. E eu começo fazendo uma pergunta para você. Por que o autor da lição, e a lição trata-se sobre a interpretação das Escrituras, como interpretar as Escrituras, resolveu, ao longo de 2 semanas inteiras, falar sobre a criação, falar sobre o livro de Gênesis? Qual será a relação que existe entre interpretação das Escrituras e o livro de Gênesis? Será que foi aleatória a escolha deste autor quando escreveu ali a lição da Escola Sabatina? Eu creio que não, e que, obviamente, o livro de Gênesis, o primeiro dos livros da Bíblia, ele tem uma relação intrínseca com a nossa cosmovisão, com a forma de vermos e entendermos o mundo, de interpretarmos o mundo. Faço um adendo aqui. Alguns estudiosos dizem que o primeiro livro escrito foi o livro de Jó, ainda num contexto antediluviano, e alguns até atestam nos últimos capítulos do livro de Jó, ali uma espécie de coabitação entre homens e dinossauros, mas enfim, isso a gente deixa para um outro estudo, quem sabe por um outro especialista, mas o fato é que o primeiro livro que você encontra quando abre a sua Bíblia é o livro de Gênesis. E esse livro é tão importante que se você ler a Bíblia sem o livro de Gênesis e sem a sua interpretação de acordo com a própria Bíblia, então provavelmente você vai ter uma visão distorcida do texto. E esse provavelmente é uma provocação. Eu estou aqui dando a certeza para você. Não faz sentido ler a Bíblia sem ler o livro de Gênesis. E não faz sentido ler a Bíblia também sem o livro do Apocalipse, porque ali você tem o início e depois o fechamento que indica a eternidade. Agora, como eu expliquei ainda há pouquinho, o livro de Gênesis tem uma relação específica e direta com a cosmovisão. E eu posso dizer aqui que a Bíblia é um quebra-cabeça e cada parte da Bíblia é uma pequena peça que o compõe. E de uma forma geral, quando você lê o livro de Gênesis, ali você tem explicações acerca da criação, do homem, da mulher, da sexualidade humana, do trabalho, enfim, de várias questões. Sem o quadro geral que a Bíblia apresenta no livro de Gênesis, é impossível montar o quebra-cabeça. Então veja,
Sem o livro de Gênesis é impossível, então, você ler e entender a Bíblia conforme a vontade de Deus. Tudo o que nós encontramos na Bíblia tem basicamente a raiz no livro de Gênesis, sem dúvida nenhuma. E o que Jesus veio fazer foi particularmente interpretar o Pentateuco. Então, é importante que tenhamos esse escopo em nossa mente antes de falarmos sobre a criação na literatura antiga. Então, a cosmovisão judaico-cristã ou bíblico-cristã é aquela que molda a nossa maneira de ver, de conhecer, de interpretar o mundo. E a criação na literatura antiga fala bastante acerca de como os antigos de fato compunham as suas próprias cosmovisões. E aqui eu posso dizer com certeza que dos vários mitos de criação, nenhum resiste de fato a isso que eu acabei de dizer, mitos, né? E eu usei a expressão mito porque há muitos anos atrás, quando eu cursava a minha primeira graduação no curso de História, então vários professores se diziam ateus, ou de fato eram ateus, e acabavam se reportando da criação como sendo apenas mais um mito. E, basicamente, a lição diz que arqueólogos descobriram textos do Antigo Egito e do Oriente Próximo que contêm histórias primitivas da criação e do dilúvio. E, realmente, há muitos povos que escreveram os seus próprios relatos do dilúvio, pelo menos aí 200 e tantos relatos, que falam de enchentes de grandes proporções que acabaram com aquela porção do mundo sem que percebessem o todo, né? Por isso, alguns indagaram se o relato de Gênesis, e aqui estou lendo a lição e comentando com vocês, foi obtido dessas culturas ou se ele dependeu delas. E aqui o autor da lição fala particularmente de um mito da criação extraído de um livro chamado Myths from Mesopotamia, né? E aqui ele então pega essa história da epopeia de Atrahasis e cita textualmente: quando os deuses, em vez de homens, fizeram a obra, suportaram as cargas. A carga dos deuses foi grande demais, a obra foi muito difícil, a dificuldade grande demais, que a deusa do ventre gere descendência e o homem leve a carga dos deuses. E aqui ele cita alguns nomes e faz uma relação entre esses deuses, mas a grande questão é que o livro de Gênesis ele tem um início bem interessante e que rende muitos estudos, profundos comentários, explicações caudalosas, e eu queria então ler com vocês logo então aquele trecho que muitos sabem de cor. Diz assim, Gênesis 1:1: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o que nós podemos aprender aqui? Ora, que no princípio criou Deus os céus e a terra. O que Deus criou? Os céus e a terra. Quem criou? Deus. Note, Deus criou os céus e a terra, o que significa dizer que ele não está contido no céu e na terra, como diz a teoria do panenteísmo, e que Deus não é a natureza, mas que Deus fez a natureza. E nós podemos entender aqui a base teológica do Gênesis e, portanto, e por extensão também a base das Sagradas Escrituras. E aqui começa, de fato, a história da criação. E é interessante nós entendermos que outros trechos, ou outras descrições, outras narrativas de criação falam de deuses que criam o universo, enfim, os mundos, a partir de materiais pré-existentes, enquanto o nosso Deus, ele cria tudo o que existe a partir do nada. E Deus é apresentado como um agente que fica além e fora da criação para então apresentar ou para cumprir o seu ato criador. É muito importante que você veja isso.
quando você analisa outras narrativas da criação, você pode perceber também o caráter desses deuses. E quando você vai especificamente para a mitologia grega, ou para a cultura helênica, que é a cultura greco-romana, você também percebe o caráter desses deuses. Deuses que tinham, então, inveja, deuses que matavam, deuses que, de fato, faziam coisas ruins para os seres humanos, enquanto nós podemos perceber aqui a criação de Deus como um grande ato de amor, particularmente um ato de amor, né? E a gente, ao perceber o desencadeamento da criação, né, nós podemos perceber lá em Gênesis 1:26 que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, que existe no ser humano a digital do Criador. E isso é tão importante porque Deus é um ser pessoal, um ser relacional e criou o ser humano também com essa característica pessoal, com essa característica relacional. Tanto é verdade que, a partir disso, também o matrimônio é criado. A relação entre o ser humano, homem e mulher. Enfim, a formação da família humana. Então, nós temos aqui a criação, conforme diz a Bíblia, de uma forma muito específica, de uma forma muito divina, de uma forma muito detalhista, onde não existe o acaso, onde existe o divino e depois o humano. Isso nos lembra que o ser humano é criatura e, basicamente, não somos criadores. Se nós entendermos isso e lermos alguns capítulos para frente, chegamos no dilúvio, então. E ali, basicamente, Deus se arrepende da obra que havia feito. E se nós lermos um texto de Ellen White, The Spirit of Prophecy, se não me engano, no volume 3, ali ela explica de algo mais ou menos complexo, que chama de amalgamação, onde basicamente uma tentativa do ser humano de criar, né, acabou sendo ali a gota final que transbordou o copo e provocou então o fim daquele mundo através do dilúvio. E o ser humano hoje, já há alguns anos, tem tentado brincar de ser Deus, e nós podemos aprender lendo a criação como de fato tudo se dava, não é? E nós podemos ler, inclusive, que Deus cria o homem no sexto dia e o homem logo descansa no sétimo dia. E é tão interessante isso que, basicamente, Deus descansa com o homem e o homem aprende a descansar em Deus, e a partir desse descanso, então, ele tem forças para viver a semana que virá. E quando nós lemos esses detalhes tão interessantes, descritos no primeiro capítulo do livro de Gênesis, nós, ao lermos outras descrições, outras narrativas da criação, percebemos a superioridade da narrativa do livro de Gênesis em relação a outros livros. E eu gostaria aqui, brevissimamente, de comentar com vocês algumas outras mitologias, né? Então, os babilônicos diziam que o universo surgiu quando Namu, um abismo sem forma, enrolou-se em si mesmo num ato de autocriação, gerando An, o deus dos céus, e Antu, a deusa da terra. E a união entre esses dois deuses produz então o Senhor dos Ventos, Enlil, que eventualmente tornou-se o líder do panteão dos deuses, uma espécie de Zeus na mitologia babilônica. E então acontece um banimento de Enil e de Lu, porque há uma violação a um outro Deus que aparece, então disso surge um filho, e há uma complexidade tal a partir de toda essa relação que nós não conseguimos compreender em comparação com a criação descrita no livro de Gênesis, enfim, algum elemento amoroso, algum elemento que destaque o ser humano como criatura, a imagem e a semelhança. Nós temos também o mito
persa da criação, onde cita-se Hormuz, que é o Deus da ordem, onisciente e soberano, sendo que o sol é o seu próprio olho, o céu as suas vestes bordadas, né? E na mitologia nórdica, então, particularmente, acreditava-se que a Terra era formada por um enorme disco liso, e ali, então, Asgard, onde os deuses viviam, se situava bem no centro do disco. E este centro era alcançado somente atravessando um enorme arco-íris. Enfim, são várias as perspectivas. A mitologia grega, que é a mais conhecida, então fala que havia primeiro o caos e depois surge Gaia, e Gaia é terra, né? E depois o Tártaro, que é a região que fica abaixo da terra, ou o submundo, e o Eros, então, acaba inspirando o amor. Então são vários, entre aspas, deuses, né? E do caos, então, nascem então as trevas e a noite, e a partir da noite o dia, e são várias as ambiguações, então desambiguações da mitologia grega, e muitos se esmeram para conhecê-la com detalhes, mas a grande questão é que a criação que nós temos descrita na Bíblia se faz presente em nossa vida a partir de nossa cosmovisão, e nós podemos ter a certeza que ela, de fato, diz respeito à verdade, porque se trata de um texto contido na palavra de Deus e que ecoa diretamente e diariamente em nossas vidas hoje. Então, o relato bíblico, como diz aqui a lição, é sublime ao descrever o onipotente que concede à humanidade propósito digno em um mundo perfeito. Então veja você que o mundo antes da queda era um mundo onde o próprio Deus aparecia e conversava com o Santo Par na viração do dia. Era um mundo absolutamente perfeito, onde os animais, então, enfim, ainda não afetados pelo pecado, pela queda, não eram violentos, embora a Bíblia já dissesse que existiam animais selváticos e também animais domésticos, né? O fato é que essa diferença, ou seja, um Deus onipotente criando um mundo perfeito, em relação à diferença de outras narrativas, faz com que os estudiosos concluam que se tratam de relatos diferentes e que, portanto, o livro de Gênesis não descende do relato em que a própria lição traz da epopeia de Atrás-Racis, né? Porque basicamente esse relato, conforme diz a lição, diz que um deus menor foi morto e seu sangue foi misturado com argila para formar 7 machos e 7 fêmeas. Então é bastante estranho, né? E de novo, né? A criação feita a partir de materiais pré-existentes. Então não se engane. Uma vez, Joseph Campbell, um famoso mitólogo americano que vivia no Havaí, inclusive escreveu um livro chamado O Poder do Mito e depois O Herói das Mil Faces, ele escreveu que a religião verdadeira é somente a sua e a religião do outro é sempre mitologia. E eu deixo essa questão aí para você pensar um pouco, mas já adianto uma resposta. Eu tenho uma relação pessoal com o meu Deus. E eu consigo percebê-lo mais e melhor quando leio o relato da criação, que diz respeito à minha própria criação. Portanto, não é uma relação acadêmica, uma relação que diz simplesmente acerca do conhecimento, mas uma relação que fala da minha vivência, de onde eu vim, o que devo fazer nesse mundo, para onde vou. Portanto, novamente, o livro de Gênesis é absolutamente importante para o conhecimento de nossas origens, e eu gostaria de terminar esse vídeo deixando uma citação ali, uma recomendação para você de um livro que está aqui. Eu posso, quem sabe, editar melhor esse vídeo depois e colocar embaixo, The Genesis Creation Account. E aqui, no primeiro capítulo desse livro, você pode então perceber
um paralelo entre ali o Egito e o Oriente Próximo e os relatos da criação, e a diferença entre esses relatos e o relato de Gênesis 1. O artigo foi escrito por Gerhard Hazel e Michael Hazel. Então, aqui está para vocês, para você aprofundar mais ainda. E ele vai bastante aprofundadamente falar sobre essas relações, mas ao final, embora com outras palavras, ele vai dizer que o nosso conceito de cosmologia, ou o conceito bíblico de cosmologia, é único, é poético, enfim, mas profundo e diz respeito a verdades que nós podemos ver e perceber. Então, que Deus abençoe você, que Deus te ilumine em seus estudos e, por favor, cuide-se durante aí esse período da pandemia, principalmente, e perceba que Deus não o abandonou, mas que Deus o ama profundamente, que está interessado em você, que sabe o seu nome, que conhece a sua história e deseja que você converse com Ele a partir da oração, através da oração, e que você conheça esse Deus cada vez mais e melhor lendo e se aprofundando na Bíblia Sagrada. Então, que Deus o abençoe, tudo de bom, abraços.